Boa Vista, 8 de abril de 2020. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero deixar registrado que estamos no auge de uma pandemia causada por um vírus chamado novo coronavírus. Desta forma, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, estamos em completo isolamento. Então eu quero deixar isso registrado para que as futuras gerações vejam o momento de apreensão e ansiedade que todos nós estamos vivendo. Mas o trabalho tem que continuar. E hoje nós vamos continuar esse assunto sobre a história da nutrição mineral de plantas, enfocando os eventos e os personagens dos séculos 17 e 18 que contribuíram para a evolução dos conhecimentos nesta área de estudo. Então, aproveitem a aula e vamos lá. Um dos principais representantes deste período foi o fisiologista, químico e inventor inglês Stephen Hales. Nos seus trabalhos, ele mostrou o papel do ar e da água na vida das plantas e dos animais. Então aqui já existe uma novidade, digamos assim, porque antes do Hales, os seus predecessores falavam que a água era o único alimento que as plantas precisavam. Mas, de acordo com suas pesquisas, ele mostrou que também o ar era muito importante nesse processo de crescimento das plantas. E depois de alguns experimentos, ele mostrou que a luz era uma importante fonte de energia para o crescimento vegetal. Aqui já vemos uma novidade também, porque a luz como um componente essencial que posteriormente foi descoberto então o processo da fotossíntese, que é mediado pela luz. E também ele deixou importantes estudos sobre a absorção de água e transpiração das plantas. Então, o Stephen Hales foi um cientista que deixou grandes contribuições nesta área de estudos. E aqui eu fiz algumas anotações para mostrar a grandeza deste cientista no cenário histórico da nutrição mineral de plantas. Então, nessa área, sua obra mais importante tem um título bastante peculiar: Estática Vegetal, ou um relato de alguns experimentos de estática sobre a seiva dos vegetais, sendo um ensaio através de uma história natural da vegetação, também uma espécie de uma tentativa de analisar o ar por meio de uma grande variedade de experimentos quimioestáticos que foram lidos em vários encontros da Royal Society. Então, um título bastante extenso que engloba tudo que ele fez nesse experimento. Então, naquela época, eles tinham muito cuidado
com os títulos de suas obras, porque eles deveriam, né, englobar, abarcar tudo que se estava investigando. Então, este é o primeiro livro que descreve e discute um número substancial de experimentos em nutrição de plantas e fisiologia vegetal. Então, como eu falei para vocês, nos seus estudos sobre transpiração vegetal, ele estimou as dimensões de folhas e raízes, criando o conceito de pressão radicular. Esses estudos deram origem à teoria da coesão, que explica o movimento ascendente da água devido à tensão superficial. Então, esse cientista foi realmente muito importante para elucidar esses aspectos, não só de absorção de água, mas também o fenômeno da transpiração e a ascensão vertical ou ascendente da água pelos vasos condutores das plantas. Ainda no século XVIII, registramos várias outras contribuições, como este cientista irlandês, o John Wynne Baker, que após a realização de importantes experimentos agrícolas na Irlanda, deixou grandes contribuições para a agricultura irlandesa no século XVIII. Temos também o Arthur Young, um pensador inglês que se estabeleceu no campo e lá ele fez testes com diversas substâncias para observar o efeito delas no crescimento vegetal. Então ele testou carvão, vinho, óleo de máquina, salitre, que é uma espécie de sal com nitrogênio e potássio, entre outras. E ele observou que algumas dessas substâncias realmente afetavam, promoviam o crescimento das plantas e outras não. Então ele mostrou que não era apenas um princípio da vegetação, mas vários, ou seja, vários fatores promoviam o crescimento das plantas e a nutrição delas. E esses trabalhos ele deixou registrados nessa importante obra da agricultura inglesa do século XVIII, que se chama Anais de Agricultura. Outro pensador desta época foi o fisiologista escocês, o Francis Home, que após vários estudos, ele deixou que os problemas na agricultura estavam essencialmente relacionados com a nutrição das plantas, ou seja, a nutrição vegetal era o que realmente importava na agricultura, na produção de alimentos. Nada era mais importante do que como as plantas cresciam e absorviam os nutrientes, etc. Então, nessa área de estudos, o trabalho do Home foi também muito importante. E ao final desses estudos, ele deixou que não existia apenas um princípio da vegetação, mas vários, como a própria água, o ar, o solo, os sais presentes no solo, etc. Então, os trabalhos de Home foram também, então, muito importantes na nutrição mineral de plantas. Um outro grande pensador desta época é o Joseph Priestley, filósofo natural e educador britânico, que a maior contribuição do Priestley foi o isolamento do oxigênio, ou seja, ele produziu oxigênio a partir do aquecimento de óxido de mercúrio. E com isso ele percebeu o oxigênio, ou seja, isolou esse gás
E isso foi um evento chave para o entendimento dos processos envolvidos na nutrição das plantas e na própria fisiologia vegetal. Então ele deixou grandes contribuições, não só nessa área, mas também na química, principalmente o isolamento do oxigênio. E ele foi mais além, ele observou que não apenas esse óxido de mercúrio produzia o oxigênio, mas outras coisas, como as próprias plantas verdes. Após algumas observações, ele percebeu que as plantas verdes também produziam oxigênio. Isso já é um indício do futuro processo da fotossíntese, que seria elucidada alguns anos depois. Reforçando esses achados do Priestley, temos também o Jan Ingenhousz, um botânico, médico, físico, fisiologista, químico e biólogo holandês, então um grande pensador desta época, que aproveitando essas observações, essas contribuições do Joseph Priestley, ele fez estudos com as plantas crescendo na presença e na ausência de luz. Então, ele observou que a luz era essencial para a liberação de oxigênio pelas plantas. Já outro fenômeno aí da fotossíntese. E que no escuro as plantas emitiam CO2. Então, ao final dos seus trabalhos, ele mostrou de forma categórica que a grande parte da massa das plantas vinham do ar e não apenas do solo, ou seja, consolidou esse descobrimento, quer dizer, esse conhecimento aí da importância dos gases presentes no ar na promoção do crescimento vegetal. Agora, o cientista desta época, do século XVIII, que realmente contribuiu de forma mais sólida para o entendimento da fotossíntese, foi esse historiador e filósofo suíço, o Jan Senebier. Então, ele nos proporcionou a primeira concepção realmente válida da fotossíntese, mostrando aí, através dos seus experimentos, que na presença da luz solar, as plantas absorviam o CO2 e emitiam o oxigênio, ou seja, isto é a essência do processo fotossintético, que foi, nós devemos a elucidação a este pensador suíço, o Jan Senebier. E também não podemos deixar de mencionar, embora o Lavoisier, o Antoine Laurent Lavoisier, não era propriamente da área de botânica ou fisiologia ou nutrição de plantas, ele era mais da área química, mas as suas descobertas dos elementos químicos e a classificação desses elementos foi muito importante para embasar os descobrimentos e os conhecimentos na área de nutrição de plantas. O Lavoisier é considerado, inclusive, o pai da química moderna. Então, esses conhecimentos químicos contribuíram grandemente, esses descobrimentos na área da química contribuíram grandemente para as futuras descobertas que aconteceram no século XIX nessa área de nutrição mineral de plantas. Uma curiosidade, o Lavoisier, como sendo membro da realeza, da nobreza francesa naquela época, a época da Revolução Francesa, então ele foi executado na guilhotina em 8 de maio de 1794. Ou seja, um grande cientista, devido à sua condição de nobre, perdeu a vida por causa dos princípios da Revolução Francesa. Com isso, nós encerramos essa parte aí que a gente trata dos eventos dos primeiros 18 séculos da era cristã, terminando, é claro, aqui com o século XVIII,
com essas importantes contribuições. Na próxima aula, nós vamos continuar este assunto, destacando então as grandes descobertas do século XIX, que foi realmente considerado um século de ouro, a era de ouro nas ciências de modo geral e, é claro, também na nutrição mineral de plantas. Então vejo vocês na próxima aula. Tchau!